Olá, minha amiga e meu amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual em busca de Deus, da Sua palavra, conhecer a Sua vontade para nós nesse dia. E é muito bom ter a sua companhia e saber que você aí se importa em transmitir essa mensagem para outras pessoas quando você compartilha esse vídeo. Obrigado, continue assim, leve esperança para os seus amigos e familiares, tá bom? Continue fazendo esse trabalho que certamente Deus vai dar sucesso na salvação de almas para você e para as pessoas com as quais você entra em contato. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, junte-se a nós, nossa grande família do Lição Fácil. Já somos mais de 2.200 pessoas e eu espero que você esteja entre elas. Se ainda não está, se inscreva, acione as notificações para que quando o vídeo for postado você receba o vídeo na tela do seu celular, tá bom? Eu faço um convite especial. Tem o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Ali eu posto o vídeo e um comentário. Se você participar, você recebe o vídeo para você facilitar o seu compartilhamento, tá bom? Vamos juntos. É o desvio inesperado. O vale. Vamos ao texto bíblico que se encontra lá, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Seria maravilhoso para nós, ao aceitarmos a Jesus, que esse fato, pusesse fim a toda a jornada perigosa, toda angústia, toda tristeza. Seria bom demais. E um dia vai ser mesmo. Um dia é isso que vai acontecer. Mas quando o Senhor Jesus voltar a essa terra, na glorificação. Mas, enquanto aqui vivermos, o caminho é tortuoso e há perigos no caminho. Né? Há caminhos íngremes, às vezes com montanhas que bloqueiam a luz, fica ali numa extrema escuridão e a gente não enxerga nada, e aí o perigo aumenta, porque sem luz a gente pode tropeçar, cair num buraco, desfiladeiro abaixo. Seria muito bom se essas coisas não existissem, mas elas existem. No texto que nós acabamos de ler, o vale da sombra e da morte é uma realidade, infelizmente. Às vezes a gente passa por ele, não é? A pergunta é, quando você esteve lá no seu vale da sombra da morte, você se lembra? Talvez você esteja vivendo ele nesse exato momento. Ou talvez esse vale da sombra da morte é apenas uma lembrança de algo ruim que aconteceu no passado. Mas tenta lembrar aí, quando você esteve vivendo o seu vale, como que você se sentiu? Teve medo? Quais foram os textos bíblicos que Deus colocou no seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já passei por isso. Você também já. Todo ser humano passa por essa dificuldade. Quando eu passei por esse problema, eu estava angustiado, triste. Sabe quando você ora e parece que Deus não ouve? Eu passei assim, madrugada em oração, sem conseguir dormir, pedindo a Deus. E um texto que veio ao meu coração naquele dia é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que eu gostaria de compartilhar com você. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando eu estava passando meu vale da sombra da morte, o Senhor Deus me conduziu a esse texto, que nos diz que nós devemos nos exultar ou alegrar-se diante das provações. Aí ele fala assim, por breve tempo, né? Se necessário, sejais contristados. Exultação, contrição. No mesmo texto, exultação e contrição. Exultai, ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Por quê? E a razão ele nos dá aí no verso seguinte, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, ela redunde em glória e honra na revelação de Jesus, ou seja, quando Jesus voltar.
Em outras palavras, aqueles que sofrem por Cristo será exaltado por Ele. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus exaltará aqueles que permaneceram firmes, leais, íntegros, mesmo em tais circunstâncias negativas. Ele os exaltará no seu reino de glória quando assim ele vier. Que coisa interessante, né? Agora tem uma pergunta. O Salmo do pastor diz: e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Será possível que Deus é que nos conduz de propósito para o vale da sombra da morte? Ou será que com as nossas decisões é que nós vamos ao vale? As duas coisas podem acontecer. Tanto as minhas más decisões me levam ao sofrimento, como Deus pode me conduzir até lá. Mas mesmo no vale da sombra da morte, ao ser conduzido, nós iríamos experimentar algo positivo, exatamente porque é no vale da sombra e da morte, é no meio da dificuldade, é no meio da provação que realça o valor da fé e da confiança na liderança de Deus sobre a nossa vida. Quando tudo está bem, aí, às vezes nem sequer consultamos a Deus por uma decisão difícil. Mas quando a situação aprofunda, quando fica difícil, quando os problemas se avolumam, aí, amigo, é necessário a fé, como nunca. É necessário confiança. É necessário lançar mão das promessas de Deus. É necessário clamar com lágrimas, jejum, oração, súplica a Deus por intervenção nesse processo. Deus está burilando o nosso caráter e melhorando a nossa relação com Ele. É assim, querido amigo. Olha, leve no coração que Deus ele não está tão interessado no nosso bem-estar como Ele está interessado na nossa salvação. Às vezes essas coisas acontecem conosco para nos abrir os olhos. No conforto, às vezes, esquecemos de Deus. Às vezes esquecemos. Aí relaxamos o cuidado, abrimos a guarda, o diabo entra, o diabo faz a gente pensar determinadas coisas, fazer outras que desonram o nome do Criador. Oramos pouco, às vezes as nossas orações não são tão significativas, mas Deus permite que no calor da provação o nosso caráter seja fundido com o seu próprio caráter e que ao passarmos por essa dificuldade nós cresçamos nesse relacionamento, porque somente assim, amigos, relacionando-se intimamente com Cristo, é que teremos entrado nos céus. Sem Jesus, sem um íntimo relacionamento com Ele, pode esquecer, ninguém entra no céu. O próprio Jesus quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Elizabeth Elliot escreveu assim, escute: um cordeiro que se encontra no vale da sombra e da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós passamos por dificuldades pequenas que nos preparam para dificuldades maiores. Se tememos, se desconfiamos de Deus nas dificuldades menores, que força teremos para enfrentar as maiores que abaterão sobre o mundo inteiro, inclusive sobre nós? Você está entendendo que nesse processo Deus está nos preparando? Haverá um momento, amigos, que não terá como. Ou você é de Deus ou você é contra Ele. Ou você está do lado de Deus ou está do lado do inimigo.
nós teríamos que escolher ou sermos íntegros e fiéis a Deus ou a nossa própria vida. E eu pergunto, quando isso acontecer, você saberá responder a essa questão? Você saberá escolher o que é certo? E se lhe ameaçarem a vida? E se ameaçarem as pessoas que te amam ao seu redor? Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão? Você permanecerá íntegro diante de Deus? É isso que Deus está fazendo no meio das dificuldades. Ele não prometeu que o vale da sombra não existiria. Ele disse, ainda que você passe, eu vou estar ali contigo, meu amigo. Eu vou estar ali contigo, minha filha e meu filho. Você pode contar com a minha presença, porque ela não fugirá de você no momento que você mais necessitar. Mas lembre-se que Ele está preparando você para algo extraordinário, fazendo com que você cresça, amadureça, confie, tema ao Senhor e que esse relacionamento íntimo de amizade e de confiança e de dependência lhe traga o maior de todos os benefícios, que é a salvação da sua alma. Não pense que você foi conduzido indevidamente ao passar pelo vale da sombra da morte. Não, não pense. Deus está experimentando tudo isso para lhe dar algo infinitamente maior que você nem sequer pode imaginar, de tamanha grandeza. Isso me faz lembrar aí o texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí, amigo, a confirmação, minha amiga, a confirmação do que eu acabei de dizer para você. Não há como comparar a glória que Deus dará aos seus filhos fiéis que passaram por provações e dificuldades nessa terra. Não dá para comparar essa glória com sofrimentos. Ao chegarmos ao céu, ao vermos aquela grandiosidade, ao vermos os privilégios infinitos que Deus nos dará, ao comparar as nossas lutas e dificuldades com aquela grandeza, nós iremos concluir, Senhor, eu não passei nada, mais nada de ruim. Aquilo que eu passei não é nada diante de tudo que eu recebi. Foi muito fácil entrar no céu. Essa será a nossa consciência. Mas enquanto essa glória majestosa não chega para te recompensar, mantenha a sua fé. Mantenha suas mãos ligadas às mãos de Cristo. Porque no momento certo, você receberá das mãos de Jesus o alívio e o descanso das suas provações. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a colocar nossa confiança em Ti, ainda que as nossas vistas sejam turvadas por conta das lágrimas, dos problemas, das dificuldades. Queremos aprender a confiar em Ti, Senhor, ainda que passemos por esses vales, só nos ajude a suportar. Fortaleça a nossa fé, a nossa mão, para estar sempre ao seu lado, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada aqui. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.